Romanos 1, 19 e 20, diz assim: pois o que Deus se pode desconhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Amém? Feche seus olhos, você que pode. Senhor, aqui estamos, diante da sua presença, Pai. Nós cremos que a tua palavra é viva, é eficaz. Por isso nós queremos receber dela nessa noite sobre o nosso coração. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, compreensão, discernimento para compreendermos tudo que tu tens a falar à nossa vida. Seja consolar, seja edificar, seja exortar, que o nosso coração esteja disposto a ouvir, a aprender mais de tudo aquilo que tu tens separado no seu coração para o nosso coração. Nos assentamos aos seus pés, acalmamos o nosso coração de toda a correria, Senhor, dos nossos afazeres, do nosso dia a dia, e nos colocamos diante de Ti, na Sua presença. Nos ajoelhamos diante de Ti e pedimos, fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, posso ouvir um amém. Glória a Deus. Queridos, as forças que mudaram o mundo. Essa campanha, ela inicia hoje, esse tema, durante essas 4 semanas que iremos falar sobre isso. Ela traz uma proposta para que a gente entenda quais foram as forças que foram emanadas do poder de Deus para mudar o homem, para mudar a civilização. E essas, podemos dizer assim, emanações, essa forma como Deus se revelou, o próprio termo já nos diz, emanação do poder de Deus significa que é a forma pela qual Deus se propagou ou se difundiu para o ser humano, a qual ele revelou a sua própria glória, a sua própria essência, seu próprio ser no homem, ampliando a sua própria natureza divina dentro do coração do homem. Então essas forças que vieram dos céus, que vieram do coração de Deus para restaurar, para restabelecer e até mesmo para criar o homem, nós vamos ver isso. Foi emanada de dentro do propósito do coração, da forma como Deus é. Então, quando nós falamos sobre essas manifestações, nós queremos dizer momentos em que Deus lidou diretamente com o ser humano, mudando a sua história, mudando o seu futuro, mudando o seu interior. Não há mudança na vida do homem sem que Deus mude o seu interior. A Bíblia nos ensina isso. Sem essas manifestações, ou melhor, sem essas forças que Deus emana sobre a nossa vida, lembrando da definição de emanar, é Deus difundindo, é Deus, podemos dizer assim, dispensando a glória dele sobre o ser humano, mesmo de forma a qual você não mereça, mas isso independe de você merecer ou não. Ou seja, você começa a entender que sem essa manifestação, você não existiria. Nós não existiríamos. Então é importante você saber isso, que você depende dessas forças. Você depende disso para viver. O ser humano dependeu disso para que viesse, para que o fôlego de vida entrasse dentro dele. Ou seja, não é algo simplesmente simples. Se você ler o livro, você vai entender, certamente, nós vamos fazer um resumo praticamente do capítulo 3, mas vamos dar uma passeada, para entender o capítulo 3, tem que ir no capítulo 2 e no capítulo 1. Sugiro que você compre, para que você aprenda, para que você entenda isso.
Se você não leu, talvez a identificação que você tinha na sua mente desse livro é que, vai falar sobre a pandemia, né? Vai falar sobre, né? Passa até algo sobre isso, mas não é simplesmente sobre isso. A palavra de Deus difundida nesse conteúdo vai muito mais além do que o normal, do que o superficial que nós estamos acostumados a viver. Deus quer te levar para experiências mais profundas com Ele. Posso ouvir um amém? E eu quero te falar sobre 3 forças, ou 3 emanações, né? Como nós falamos, que mudou a humanidade, que mudou a civilização, que mudou, né, o ser humano. E a primeira delas, a primeira força que mudou a humanidade, se deu quando Deus soprou dentro do homem o fôlego de vida. Então repete comigo, fôlego de vida. Essa foi a primeira força de Deus, a primeira emanação de Deus. E se você pegar comigo o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, abra se você puder, Gênesis 2, 7. Diz assim, Gênesis 2, 7. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então, o homem ele passa a existir, o homem ele passa a se tornar, como o final do texto fala, alma vivente, ele passou a ter emoções, ele passou a literalmente a viver depois que o fôlego de vida foi colocado dentro dele. Até então, como diz o texto, o homem era pó da terra. Até então, o homem estava sendo formado pelo pó da terra, mas como diz o texto, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Deus expirou do seu interior um fôlego que fez do homem ser vivente. É fácil, né, entender um pouco isso, se você pensar um pouco em como você respira, né, em como você, né, o oxigênio entra dentro de você, como o gás carbônico sai. Interessante que enquanto nós estamos falando aqui, você está respirando, independente se você quer respirar ou não. Enquanto você puxa, né, inspira e você expira, coloca para fora, o ar está dentro dos seus pulmões. Observe que, né, Deus fez isso com o homem. Deus expirou, ou seja, de dentro de Deus saiu um fôlego que entrou dentro do homem e fez a partir dele agora um ser vivente. Existe em toda a humanidade essa porção do fôlego de Deus que nos mantém vivo, querendo ou não querendo, você gostando ou não gostando, esse fôlego de Deus existe dentro de você. Essa primeira força, ou essa emanação que Deus colocou no ser humano que acabou de ser criado, isso fez com que o homem passasse a ter esse fôlego de vida. E o que é fôlego de vida? A expressão fôlego de vida, presente nesse verso, origina-se de uma palavra hebraica chamada neshama, N-E-S-H-A-M-A. Às vezes, quando a gente está como ouvinte, a gente fica pensando, mas para que eu quero saber, né, o que significa essa palavra? Tem alguns conteúdos que, quando você traduz para a nossa linguagem, né, não há uma palavra exata que traduza aquela palavra do hebraico. Então, você vai por aproximação. Então, quando nós falamos sobre, nessa palavra hebraica, neshama, que significa espírito, ou impulso, ou estímulo de vida, ou inspiração. Você começa a entender um pouco sobre o que é essa força. Você começa a compreender que quando Deus expirou
quando Deus soprou, como diz esse termo aqui, essa palavra, né, neshama, ou seja, quando saiu de dentro de Deus um fôlego, quando ele, né, como nós expiramos, quando você expira, você puxa, quando você expira, você solta. Então, no primeiro inspirar do homem, o que ele recebeu dentro dele foi a expiração de Deus. Então, ou seja, quando Deus, de dentro dele, soprou, né? Aquilo entrou dentro do homem. E foi a primeira inspiração, ou seja, foi a primeira vez que o homem fez isso, ó, e passou a ser alma vivente. Quando Deus expira, você inspira. Quando Deus expirou, né, nesse sentido, você inspirou. Você recebeu dentro de você. Né? Assim como um bebê nasce, né? Podemos dizer assim, um dos órgãos do bebê, né, que praticamente, né, ele é, podemos assim, concluído dentro da formação, né, do ser humano, daquele bebê, são os pulmões, porque ele não é usado até o momento que ele sai dentro da barriga da mãe, até o momento em que ele, com muita dor, por isso que o neném chora, ele começa a inspirar. Até aquele momento ali, aquele bebê no ventre da sua mãe, ele não inspirava, ele não respirava. Que é a junção do inspirar e do expirar. Porque tudo que ele recebe vem via cordão umbilical. Então, ou seja, o oxigênio que vai fazer com que vai gerar, né, que vai entrar dentro do ser humano, daquele pequeno bebê, ele vem pela sua placenta, pela placenta e pelo cordão umbilical. A partir do momento que aquele neném nasce, se faz necessário que os seus pulmões comecem a funcionar. Então, o primeiro ato, logo depois desse nascimento, né, diante de toda aquela preparação que existe ali, é que aquela criança, aquele bebê agora, ele deixa de receber o oxigênio que vinha via placenta, via cordão umbilical. Agora ele precisa o quê? Inspirar. Então, para que você entenda isso, nesse exato momento do nascimento, é necessário que o bebê infle, né, melhor dizendo, os seus pulmões. Então, naquele exato momento do nascimento, após alguns procedimentos ali, a primeira coisa que acontece naquele bebê, foi assim com todos nós, é nós inspirarmos. É a gente, ó, e aí o pulmão começa a funcionar. Isso dói demais na criança, por isso que ela chora. Então, aqueles batimentos cardíacos acelerados que acontecem ali logo depois do nascimento, que preocupam a mãe, muitas das vezes, o pai e tal, é normal. Por quê? Porque o pulmão está começando a aprender a inspirar e a expirar. Mas logo naquele momento inicial ali, porque o pulmão funcionasse, o neném inspirou. Assim foi com o primeiro homem. Assim foi com Adão. Deus expirou e o homem inspirou. Fala comigo. Deus expirou. Não, fala com força. Deus expirou e o homem inspirou. Ou seja, aquele ar que entra dentro do pulmão do ser humano é o fôlego de vida. Conforme a palavra que eu te falei, é o nashama. O que é isso? É a inspiração, é o Espírito do Senhor que através daquele fôlego passou a fazer com aquele homem viva. Então, independente de qualquer coisa, para que o homem deixasse de ser pó da terra, era necessário que ele recebesse o fôlego de vida. Então, se hoje você tem o fôlego de vida dentro de você, certamente você tem por isso que você está vivo. É porque a força de Deus, a emanação de Deus veio sobre você, veio sobre a sua vida. Então, se hoje você inspira e você expira, não se esqueça, existe uma força de Deus dentro de você. Você nunca vai estar sozinho. Entendeu bem isso? Em Eclesiastes capítulo 12,
verso 7, olha que interessante. Eclesiastes, verso 12, melhor, Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, diz assim: e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui está falando do homem, do ser humano. E o pó volte para a terra como era. Assim foi a formação do homem. Esse versículo aqui, ó, né, combina com o versículo que nós lemos de Gênesis 2, 7. Deus forma o homem do pó e inspira, né? Olha, e expira dentro do ser humano o quê? O fôlego de vida. Que aqui a Bíblia já traduziu e já nos explicou o quê? Que quando o homem ele parte, é isso que acontece. O pó volta para a terra de onde ele veio e o espírito volta a Deus que o deu. Então, ou seja, a primeira força, a primeira emanação de Deus foi o fôlego de vida que ele colocou dentro de você. Essa força, essa presença de Deus, esse fôlego de vida dentro de você te conduzirá sempre na direção de Deus. Você não vai se você não quiser. Segundo, segunda força que mudou a humanidade. Está descrito lá em Atos capítulo 2, verso 1 e 4. Primeira força, qual foi? O fôlego de vida. A segunda força, Atos 2, verso 1 ao verso 4, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como que um vento muito forte. Fala comigo, um vento muito forte. Fala assim, ó, Neshama. Da onde que veio esse vento? O que você acha? Vai analisando. E encheu toda a casa, da qual estavam os assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Fala comigo. Eu só posso ser cheio se eu estiver vazio. Você entendeu isso? Assim como o ser humano na sua criação estava vazio, estava sem, né, fôlego de vida. O que Deus faz agora é pegar uma porção maior do que ele era e soprar sobre todos os seres humanos. Ou seja, o que Deus fez agora, nessa segunda, né, parte que eu estou falando para você, era emanar, ou seja, foi liberar a força sobre toda a humanidade do Espírito Santo de Deus, que é Ele mesmo. Ou seja, Deus criou o homem e colocou um fôlego dentro dele. O homem pecou, se desviou, saiu do caminho do Senhor. Deus agora restabeleceu um plano. Qual foi o plano? Eu vou enviar meu Filho Jesus Cristo para que ele morra, para que ele ressuscite e que depois venha o Espírito Santo sobre o fôlego, levando o fôlego de vida para todos aqueles que aceitarem a Jesus. Deus restabelece um plano. Deus estabelece uma outra força que vai levar o ser humano a viver agora muito mais perto de Deus. Então a segunda força se chama o derramamento do Espírito Santo de Deus. Outro texto, João 16, 7 e 8. João 16, 7 e 8. Diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Sabe quem está falando isso? Quem está falando isso? Fala com força. Quem está falando isso? Jesus. Jesus falou assim, ó: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro ou o consolador, dependendo da sua versão aí, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, fala assim, ó: quando ele vier, olha o que o texto fala: convencerá o mundo, ou o homem, ou o ser humano, ou a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, qual é a função dele? Olha no versículo lá.
Qual é a função dele? De quê? Fala comigo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a missão do Espírito Santo. O homem se perdeu lá quando pecou. O homem se afastou de Deus. Foi necessário Jesus vir a esse mundo, morrer por mim e você. Conforme você viu o texto aqui, Jesus falou e foi bem claro: olha, eu tenho que voltar para o Pai, porque se eu não voltar para o Pai, o Espírito Santo não vem. Está aqui no texto. E se ele não vier, o homem não vai poder ser convencido do pecado, do juízo e da justiça. Então, em outras palavras, a morte e ressurreição de Cristo foi um preparatório para que a segunda força de Deus, para que a segunda ação de Deus viesse sobre mim e sobre você. Você entendeu bem isso? Era necessário que houvesse um sacrifício. Para quê? Para que o fôlego de vida que existia dentro do homem voltasse a habitar dentro dele. E o homem perdeu isso por causa do pecado. Muitos vivem uma vida assim. Vivem uma vida em pecado, se afastando de Deus, indo cada vez mais para longe de Deus. Ou seja, quem veio convencer você e eu do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. É ele que te convence disso. Jesus, no seu plano terrestre, ele veio para morrer por mim e por você. Mas o poder de convencer você do pecado, do justiça e da juíza não foi de Jesus, foi de quem? Pode falar, sem medo de errar teologicamente. É de quem? Está aqui no versículo bíblico. É de quem? Fala com força. Do Espírito Santo. Jesus, ele pregou. Jesus, ele morreu, ressuscitou. Mas Jesus, ele apontava aos pecadores. Jesus falou de justiça. Jesus falou do juízo que viria. Mas as pessoas, fala comigo, as pessoas não se convenceram. Por isso que ele foi levado à cruz. Porque as pessoas não ficaram convencidas de que Jesus era filho de Deus. E aí Jesus acelera o processo. E ele fala no texto que você leu de João 16, 7 e 8, quando ele fala, eu te afirmo a vocês que é para o bem de vocês que eu tenho que ir, que eu tenho que morrer, que eu tenho que ressuscitar, tenho que subir aos céus. Por quê? Porque o Espírito Consolador, o fôlego de Deus, só vai vir depois que eu chegar no céu. Ou seja, ele veio como um selo. Essa segunda força, ou emanação de Deus, veio como um selo, integrando o sacrifício de Jesus ao coração do homem. Pensa na sua vida hoje. Você viu Jesus? Talvez você tenha visto aí o filme aí passou aí na televisão, que é muito famoso, que aparece Jesus lá sendo, trucidado lá. Isso talvez você chorou, se moveu e tal. Mas quem te convenceu que ele é o Salvador foi quem? Foi eu falando para você? Foi eu chegando para você falando, e aí fulano, você aí, você tem que mudar de vida, olha, isso é pecado. Foi eu? Posso ser um instrumento para falar, mas quem vai te convencer vai ser quem? O Espírito Santo. A segunda força, a segunda emanação que Deus trouxe, que Deus liberou dele para mim e para você, para toda a igreja, para todos aqueles que aceitassem a Jesus, se chama Espírito Santo. Em resumo, Deus criou o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Jesus é enviado para resgatar o homem do pecado, mas o Consolador é enviado para convencer o homem do sacrifício de Cristo e religar o fôlego de vida dentro de mim e dentro de você. Uma das maiores virtudes de Jesus, foi cumprir a sua missão. E depois disso, ter derramado o Espírito Santo, que nos instrui e nos capacita a ser aquilo que Deus planejou que você fosse.
Em outras palavras, o Espírito Santo, a segunda força, a segunda emanação da força de Deus, veio para levar você para mais perto de Deus. Entendeu bem isso? O Espírito Santo, ele te conduz cada vez mais para perto de Deus. E a terceira força, que move a humanidade, está descrito em João, capítulo 14, verso 12. Abre aí a sua Bíblia, João 14, 12. João 14, 12 a 14 diz assim: digo-lhe a verdade, Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores. Presta atenção, e vamos tirar desse versículo aqui, desses dois versículos aqui, qual é essa terceira força. E quando eu acabar de ler o versículo, eu vou te perguntar. Se você está online aí, responde qual é a força, que eu vou falar o teu nome aqui. Diz o texto, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. Jesus está dando o citrepe dele, a resposta dele, né? Olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Está aqui escrito. Porque eu vou sair desse ambiente, eu vou voltar para o Pai. Em outras palavras, vai vir um que vai capacitar vocês a vocês fazerem coisas maiores do que eu fiz. Está escrito na Bíblia. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Responde para mim. Qual é a terceira força? Foi muito rápido, nem esperava eu perguntar. Fala assim, o nome de Jesus. Fala com força, o nome de Jesus. O ponto central de toda a oração deve ser o quê? Fala comigo, o nome de Jesus. Ao se invocar o nome de Jesus, você quebra leis da natureza. Gente, se torna possível o que antes era impossível. O nome de Jesus tem poder. Aceitar verdadeiramente a Jesus na sua vida transcende uma manifestação sobrenatural, onde também te coloca na posição de filho de Deus. Presta atenção nisso. Quando você aceita Jesus na sua vida, isso te coloca numa posição de filho de Deus. Porque até então todos nós somos criaturas. Quem te ajuda nisso é a segunda força. Qual é? Espírito Santo. Agora, o nome de Jesus é o que te dá força para caminhar. Olha o que diz outros versículos bíblicos. Abre aí rápido se você quiser, dá tempo ainda. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Corre aí, irmão, aí da projeção aí, Jesus. Ô, meu pai. Diz assim, Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres. Jesus pegou os seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos deles, e mandou eles numa missão. Eles voltaram da missão assim, os 72. Voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Eles estavam maravilhados. Depois você lê esse texto em casa. Você que está em casa, lê aí depois, né? Eles ficaram maravilhados, por quê? Porque quando eles iam orar, quando eles iam dar ordem ao mundo espiritual, os demônios, as coisas ruins, saíam das pessoas pelo poder do nome de Jesus. Filipenses 2, 9. Abre aí sua Bíblia. Filipenses 2, 9 e 10. Filipenses 2, 9 e 10. Olha que extraordinário esse texto aqui. Diz assim, por isso Deus o exaltou, preste atenção nisso, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome, lê para mim, lê. Não, lê com força, vamos ler junto todos. E lhe deu, fala com força, e lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Você acha que esse nome tem poder? Você entendeu o significado de você ter Jesus na sua vida? Você entendeu o significado de você dar ordem ao mundo espiritual em nome de Jesus? Os discípulos ficaram maravilhados. Então, dá uma ordem agora ao mundo espiritual ao seu redor. Declare cura em nome de Jesus. Declare libertação na sua casa em nome de Jesus. Declare saúde física, emocional e espiritual na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Declare que os seus negócios, a sua empresa vai crescer, vai romper. Usa o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus foi o divisor de águas. Para pensar nisso. Deus coloca dentro de você o fôlego de vida. Deus coloca dentro do ser humano o fôlego de vida. O homem se desvia desse fôlego. O homem se desvia do propósito de Deus, começa a pecar. Agora, Deus vai e restabelece uma conexão, enviando o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. E logo depois, Deus novamente sopra o fôlego de vida dentro de você, através do Espírito Santo. E agora Deus fala para você, olha, você tem agora a reconexão comigo. Você você religou comigo. Agora você pode usar o nome de Jesus, porque ele tem poder, é o nome que está acima de todo nome. O problema é que muitas das vezes nós não sabemos que existe poder à nossa disposição. Você já viu uma porta automática? Você já foi, né? Certamente você já deve ter visto em algum lugar. Uma porta de banco, né? Normalmente. Banco agora é circular, né? Mas, sei lá, uma porta de shopping. O shopping está lá, porque o ar-condicionado, para não sair, a porta ela é automática. E aí o que acontece? A porta está lá fechada. Você vai chegando perto, né? Não é assim? Você vai chegando perto, você vai chegando perto, você vai chegando perto. Tem uma hora que acontece o quê? A porta se abre. Vou repetir. Você vai chegando perto, você vai chegando perto, você vai chegando perto, e a porta se abre. A porta só se abre quando você chega perto. Não é assim uma porta automática? Agora, transcenda isso daí para o mundo espiritual. Sabe por que muitas portas não se abrem na vida de muitas pessoas? Sabe por quê? Recebe essa aí, ó. Recebe esse mistério aí na sua vida. Sabe por que muitas portas não se abriu hoje na sua vida? Sabe por que muitas das questões da sua vida não estão resolvidas? Sabe por que muitas das vezes você vive em crise e sai de crise, entra em crise, sai de crise, entra em crise? Sabe por quê que essa porta não se abre na sua vida? Sabe por que a porta de cura não se abre na sua vida? Sabe por que a oportunidade de emprego não chega na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa, me olha aqui nos olhos, você que está em casa, né? Dá um zoom aí, amplia o celular assim, me olha nos olhos, vou te falar por quê. Sabe por que é? É porque você não está perto o suficiente. Na metáfora aqui, é a porta fechada e você indo em direção a ela, a ponto de chegar perto o suficiente para que aquela porta automática se abra. No mundo espiritual, na vida com Deus, se você precisa que portas se abrem na sua vida, se aproxime dessas forças. Permita que o Espírito Santo de Deus habite dentro de você. Isso só vai acontecer se você tiver o entendimento do poder do nome de Jesus. Você vai virar para a porta que está fechada e vai fazer o que com ela? Você vai se aproximar o suficiente de Deus para você pegar o nome de Jesus e dizer para a porta de emprego, se abra na minha vida, em nome de Jesus. Cura, venha sobre a minha vida, em nome de Jesus. Saúde, venha, libertação, venha na minha vida. Eu não aguento mais viver debaixo disso. Eu não aguento mais viver me drogando. Não aguento mais viver uma vida de alcoólatra, de prostituto. Faça isso, se aproxime de Deus.
Entenda essas forças na sua vida. Use o poder do nome de Jesus e as portas vão se abrir. Ela só se abre se você estiver perto o suficiente. Quando você se aproxima de Jesus, o poder do nome dele, que está sobre todo nome, abre as portas que estão fechadas na sua vida. Você entendeu um pouquinho do que são as forças? Você entendeu um pouquinho do que é as forças que movem o universo? Que move, né, o ser humano em direção a Deus? Você entendeu isso? Então repete comigo. Fôlego de vida. Espírito Santo. E o poder do nome de Jesus. Você que está online aí, digita para mim quais foram as 3 forças. Quais são as 3 forças, né, que movem hoje o mundo? Te convido a você ficar em pé, você pode, você quer. Aleluia. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Eu não sei o que na sua vida você precisa que Deus faça. Você está online, né? Você está no final de uma palavra, então você tem entrado agora e não tem entendido bem, depois espera aí compilar esse vídeo aí no YouTube aí, volte lá, veja novamente, entenda quais são as forças que você não está tendo para vencer as suas dificuldades. Por que as crises têm tomado? Por que às vezes você perde a vontade, né, de viver, a vontade de ir para frente, quer desistir de tudo? É porque falta força dentro de você. E hoje você tem a oportunidade de receber essa força de Deus dentro de você. O Espírito Santo quer fazer morada no seu coração. Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, como você deu ali no versículo, ele quer habitar dentro de você. Ele quer que você, o Espírito Santo quer usar o poder do nome de Jesus na sua vida. É só você falar, é só você dizer. É só você aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração, você que quer e você que pode. Diz comigo assim, repete comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, eu entendi que preciso do Teu Espírito Santo na minha vida. Que eu preciso do poder que há no Teu nome. E eu declaro que a partir de hoje eu vou me aproximar mais do Teu nome, do Teu poder. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Entra na minha crise, entra na minha casa, entra na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior. E muda tudo em mim que me impede de te ver e ouvir, de guardar e praticar tudo que a tua palavra diz a meu respeito. Eu selo essa palavra agora no meu coração. Eu vou me aproximar das forças de Deus na minha vida que querem mudar o meu interior. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você entendeu,